tudo muda. Não há nada a que se prender. Esse é o ensinamento mais importante do Buda. Viver, em última análise, é uma forma de encarar as nossas próprias incertezas. Assim como entrar em um barco frágil que está partindo para o oceano. O início da jornada espiritual é como entrar nesse pequeno barquinho e sair pelo mar em busca de terras desconhecidas. Não sabemos o que pode acontecer nessa jornada. Com a prática sincera, vem a inspiração. Mas, cedo ou tarde, encontraremos também o medo. No meio do oceano, com a margem fora de vista, o barco começa a se desintegrar. Encontramo-nos com absolutamente nada a que nos agarrar. De uma perspectiva convencional, isso é assustador e perigoso. Mas ao mesmo tempo, não ter nada a que se agarrar é libertador. Realmente, a vida não nos permite ter certezas. Não sabemos nada sobre o que vem pela frente, ou de como as coisas acontecerão. Porém, se tivermos fé que no fim não podemos nos afogar, isso irá nos fazer relaxar. Não precisamos nos desesperar. Mesmo neste mundo fluido e dinâmico, por trás do medo e da vulnerabilidade de não ter onde se apoiar, existe, na verdade, o vasto firmamento da nossa bondade básica. Ao desistirmos de procurar alternativas, descobrimos que já estamos no centro de uma mandala sagrada, perfeita e completa. Na verdade, tudo o que precisamos fazer é relaxar. Quando relaxamos e aceitamos a vida assim como ela é, percebemos que já somos completos, exatamente da maneira como somos. Em outras palavras, Jogyen Trungpa nos deu outra metáfora. Ele disse: a má notícia é que você está caindo no ar, sem nada a que se agarrar e sem paraquedas. A boa notícia é que não tem chão. A má notícia de estar caindo sem paraquedas representa o estado de ansiedade vital, inquietação e insegurança que todos nós compartilhamos ao percebermos que a vida está eternamente em um fluxo incontrolável. Naturalmente, percebemos que nada é estático e fixo. Tudo é passageiro e impermanente. Essa é a primeira característica da existência. Tudo está em processo. O nosso desespero com a incerteza não é causado pela impermanência em si, mas sim pela resistência que temos a ela. Quando resistimos à mudança, chama-se sofrimento. Diante das incertezas desse mundo, buscamos segurança em empregos, parceiros ou em identidades fixas.
O nosso desconforto surge justamente desse esforço de passarmos a vida toda tentando colocar um chão sólido sob os nossos pés, tentando realizar o sonho de estar constantemente bem. A boa notícia de que não existe chão indica que você nunca irá colidir. Isso significa que você pode parar de lutar para se segurar em algo e pode simplesmente relaxar neste mundo incerto e impermanente. Na verdade, a raiz da felicidade e da liberdade estão justamente neste estado de ausência de base. Se nos permitirmos repousar neste ponto, neste estado, no qual não há nada a que se agarrar, descobriremos uma disposição naturalmente gentil e não agressiva. Todos temos um direito inato a esse estado mental que é livre e aberto, onde sempre podemos relaxar, mesmo diante ao paradoxo e à ambiguidade. Esse é o caminho do meio. Ele está sempre aberto para todos, mas não é fácil segui-lo, pois isso vai contra um antigo padrão neurótico que todos nós compartilhamos. Como seres humanos, compartilhamos a tendência de sempre buscar certezas, naquilo no qual nos sentimos inseguros. A fonte do nosso desconforto é o desejo insaciável de certeza e segurança, de algo sólido a que nos agarrar. Inconscientemente, sempre esperamos que, se conseguíssemos aquele trabalho certo, o parceiro certo, qualquer coisa certa, as nossas vidas finalmente iriam fluir com suavidade. E quando surge algo inesperado, ou nos acontece algo do qual não gostamos, pensamos que tudo deu errado. De acordo com os ensinamentos budistas, estar imerso nesses 4 pares de opostos, prazer e dor, perda e ganho, prestígio e desonra, louvor e culpa, é o que nos mantém presos a todo esse sofrimento do samsara. Somos movidos pelo prazer e dor o tempo todo. A atração é simples. Queremos prazer, não queremos dor. Nosso apego a ganho e perda também nos mantém na corrida em busca pelo sucesso. Queremos ter dentes mais brancos, um gramado sem ervas daninhas, uma vida sem antagonismo, um mundo sem confusão. Queremos viver felizes para sempre. Esse padrão nos mantém insatisfeitos e nos causa muito sofrimento. Ficar agarrados a coisas que estão em mudança constante é o que nos mantém no samsara. O ciclo vicioso em que estamos presos porque continuamente resistimos à realidade. Através do ego, criamos pontos de referências que limitam a realidade. Usamos conceitos como certo e errado, eu e outro. E assim, tentamos nos sentir seguros em meio a esse mundo. Mas esses rótulos funcionam como uma venda que nos impedem de perceber o mundo sagrado, como ele realmente é. O ego é como um casulo feito de pensamentos que consideramos sólidos para evitar o desconforto da incerteza. Quando julgamos que alguém está certo ou errado, estamos apenas buscando um apoio para a nossa própria segurança. Além da realidade pura, projetamos sobre o mundo 1 trilhão de possibilidades, para tentarmos solucionar as nossas incertezas. Não apenas buscamos soluções, como achamos que as merecemos. Entretanto, não apenas não merecemos uma solução, mas sofremos justamente por estarmos nos esforçando para alcançá-la.
em minha própria vida, em um momento de grande insegurança pessoal, meu professor Chogyam Trungpa me deu um conselho que se tornaria a base da minha prática. Ele me disse: estamos sempre em transição. Se você conseguir apenas relaxar com isso, você não terá problemas. Neste ponto, deveríamos nos questionar: e se, em vez de ficarmos abatidos com as incertezas da vida, apenas aceitássemos e relaxássemos em meio a isso? A alternativa a essa frustração diante das incertezas é treinar para manter a abertura e a vulnerabilidade do nosso coração. Através dessa prática, acabamos acostumando o nosso sistema nervoso a relaxar com a verdade impermanente e incontrolável das coisas. Podemos lentamente aumentar essa nossa capacidade de expandir, de relaxar ao invés de contrair, e de soltar ao invés de agarrar. A meditação nos fornece um método direto para estarmos exatamente aí. Durante a prática, somos instruídos a permitir que os pensamentos venham e se dissolvam, como se estivéssemos tocando em uma bolha com uma pena. Quando a mente divaga, nós simplesmente a trazemos de volta, repetidamente. Reconhecemos simplesmente que estávamos pensando, sem definir o pensamento como algo bom ou ruim, sem todo o drama habitual que acompanha o certo e o errado. Ao perceber que estávamos pensando, devemos apenas definir esse comportamento em nossas mentes como pensando. Reconhecemos o movimento e apenas dizemos com honestidade e gentileza: pensando. E então, trazemos a mente de volta à atenção plena. Devemos usar esse método de rotulação como uma oportunidade, pois através dele, desenvolvemos compaixão por nós mesmos. Fazemos amizade com os nossos demônios e as suas inseguranças. E isso nos conduz a um estado de relaxamento simples e sutil. Não estamos lutando para afastar a dor, ou para nos tornarmos uma pessoa melhor. Na verdade, estamos desistindo completamente de ter controle, e assim deixamos que os conceitos e as ideias desmoronem. Permitir que as coisas simplesmente se dissolvam é chamado de desapego. Não é fácil permanecer neste estado. Pela força do hábito, ainda experimentaremos determinados sentimentos, como a solidão, o tédio e a ansiedade. Naturalmente, desejamos encobrir essas dores por meio da identificação. Mas antes disso, somos encorajados a não nos agarrarmos a nada do que possa surgir em nossas mentes. A mente, sem pontos de referência, não se define, não se fixa, não se agarra. Ao nos mantermos assim, sem pontos de referência, nós nos separamos de nossas personas fixas, nossos nomes e títulos, e começamos a experimentar os fenômenos simplesmente se desenrolando, sem a presença de um eu que está tentando controlar a experiência.
apenas reconhecemos a impermanência inerente à existência e permitimos que todas as coisas venham e se dissolvam. Mesmo em momentos de aperto, sempre podemos praticar esse desapego sobre os nossos próprios pensamentos. E através desse treinamento, deixamos de ser jogados de um lado para outro e apenas relaxamos na inexistência de um terreno sólido. Relaxamos no solo da incerteza. E finalmente, encontramos nossa paz. A meditação não é feita para atingirmos um estado especial, mas sim para pararmos de lutar. A prática consiste em nos abrirmos para o que quer que surja, sem selecionar ou escolher. Essa é a oportunidade para morrermos para tudo o que pensamos e de relaxarmos diante a isso, em vez de entrar em pânico. Relaxar na incerteza não é uma atitude passiva, mas sim um compromisso corajoso com a realidade. Através dessa disciplina, aprendemos a parar de lutar. E assim, descobrimos uma disposição nova e imparcial. Neste momento, tudo o que precisamos fazer é relaxar diante das incertezas. Aos poucos, desenvolveremos uma pausa que é muito útil nesse processo. Essa pausa cria um contraste momentâneo entre a total autoabsorção da produção mental e o distanciamento de estar desperto e presente. Após a prática, também devemos aplicar essa mesma pausa em nossas vidas. Por exemplo, quando atrasos irritantes se impõem, como uma fila enorme que não anda, em vez de ficarmos ali parados, fervilhando, podemos abandonar a conversa interna e nos abrir ao momento presente. Assim, as portas da percepção ficam desobstruídas e toda a nossa experiência se transforma em algo muito vívido e assombroso. Normalmente, sempre temos hábitos e respostas arraigadas diante a tudo o que nos acontece no mundo. Queremos que todas as coisas funcionem bem, de um jeito ou de outro. Sentimos que precisamos escolher. E quando não conseguimos virar nem para a esquerda nem para a direita, achamos que vamos morrer. Isso acontece pois estamos acostumados a esse comportamento. Passamos anos e anos decidindo entre virar para um lado ou para o outro, escolhendo se vamos dizer sim ou não, se aquilo está certo ou errado. Entretanto, essa postura nunca nos deu uma grande ajuda. De fato, lutar por segurança nunca nos trouxe nada mais que poucas alegrias momentâneas.
Normalmente, estamos apenas girando, procurando prazer, conforto, alívio e o máximo de satisfação possível. Mas quando conseguimos algo assim, descobrimos que tudo isso é muito temporário. Todos nós nos tornamos viciados na esperança de um futuro mais agradável. Uma esperança de que, no fim, a dúvida e o mistério se dissipem. Essa dependência tem um doloroso efeito sobre a sociedade, pois uma sociedade baseada em muitas pessoas viciadas em conseguir um apoio para si mesmas não é um lugar compassivo. Portanto, em primeiro lugar, devemos desistir da esperança de que existe um lugar melhor para estarmos e que devemos nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores. Se pensarmos assim, nunca relaxaremos neste ponto onde estamos agora, nem relaxaremos como aquilo que já somos neste momento. Esse é um ponto importante, pois representa o início do caminho. Agora, se quisermos ter uma nova perspectiva sobre a vida, devemos experimentar viver neste mundo sem pontos de referência. Ou seja, sem a perspectiva comum de um ego controlador. Mas o que isso significa? Em suma, viver sem pontos de referência significa parar de lutar contra a natureza mutável da vida. Em vez disso, nós nos acomodamos neste mundo de incertezas. E assim, aproveitamos plenamente o passeio que fazemos por essa realidade. Viver sem ego significa experimentar os fenômenos simplesmente se desenrolando, sem a presença de uma pessoa reagindo ou tentando controlar a experiência. Ao comer, devemos apenas contemplar o que significa comer, sem aquele que come. Ao meditar, devemos experimentar praticar sem um meditador. Quando isso acontece, sentimos o sabor do que significa viver sem um ego. O ego pode ser definido como aquilo que encobre a nossa bondade fundamental. Viver sem ego significa que, neste caminho, devemos nos colocar à beira do desconhecido, permanecendo inteiramente neste momento presente, sem pontos de referência. Mesmo que ainda possamos sentir o impulso de uma insegurança, esse estado desapegado é o que nos levará à libertação de nossas mentes. Relacionar-se honestamente com a qualidade imediata de nossa experiência, com respeito suficiente para não julgá-la, é uma jornada para toda a vida. Quando compreendemos que esse caminho, em si mesmo, já é o objetivo final, surge em nós uma sensação de viabilidade. Quando somos capazes de estar bem aqui, neste momento presente, sem dizer eu concordo com isso ou eu não concordo com isso, mas apenas ficando aqui, muito diretamente, encontramos a riqueza fundamental por toda parte.
tudo aquilo que precisamos já está exatamente aqui, neste momento presente. A hora é agora. Eu mesmo descobri, como os meus professores haviam dito, que sempre temos tudo aquilo que precisamos. A sabedoria, a força, a confiança, o coração puro e a mente desperta. Todos esses já estão aqui, acessíveis, o tempo todo. Estamos apenas revelando-os, redescobrindo-os. Não estamos inventando ou importando algo novo de outro lugar. Tudo já está aqui. A presença básica do momento presente permanece sempre aqui. O ponto principal é que todos nós precisamos nos lembrar de relaxar. Qualquer que seja a situação, devemos apenas relaxar. E ao permanecermos assim, devemos nos encorajar a transformar todas as coisas que surgem em nossas vidas como o nosso próprio caminho. O próximo passo consiste em não seguirmos a nossa produção mental, mas sim de sustentarmos a nossa atenção plena, contendo a nós mesmos a não agirmos a partir de pontos de referência. A atenção plena é a base. Conter-se é o caminho. Conter-se significa que não reagimos por hábito ou por impulso. Isso quer dizer que deixamos de lado toda a disposição para distrações. Conter-se é uma prática de não preencher imediatamente o espaço, apenas porque surgiu uma lacuna. Simplesmente paramos, em vez de preencher imediatamente o espaço. E isso nos levará a uma experiência transformadora. Ao abandonarmos gradualmente a nossa própria produção conceitual, poderemos ver, ouvir e sentir o mundo e os outros assim como eles realmente são. Isso criará o espaço necessário para uma vida verdadeiramente autêntica. A maravilhosa ironia dessa jornada espiritual é descobrir que ela nos levará a sermos aquilo que nós já somos.